Muito bem, pessoal, vamos aqui para a segunda parte da aula prática de Direito do Trabalho, com as decisões mais importantes do TST e tentar colocar aquilo que nós aprendemos durante as aulas no dia a dia mesmo, tá bom, gente? Da advocacia, do empregado, do empregador, com situações muito concretas. Vamos para a quinta situação, pessoal. Qual que é a manchete aqui, né? Qual que é a chamada? Que o soldador não consegue afastar a culpa exclusiva por acidente de trabalho. O soldador, ele não consegue afastar a culpa exclusiva por acidente de trabalho. Está na página número 7 do material que vocês têm aí que eu mandei. Pessoal, vamos entender bem isso? O que aconteceu aqui? Soldador, cortador, né, gente? Quem mexe com um trabalho muito braçal e mecânico, que é muito importante, diga-se de passagem, eles são muito mais sujeitos a sofrer um acidente de trabalho de forma física. Ou seja, uma queimadura, um corte, dentre outras. Qual que é a linha de defesa que normalmente a empresa utiliza? Ela fala que foi culpa exclusiva do empregado. Porque muitas vezes o empregado, gente, ele é o quê? Imperito. Ou ele é negligente. Como assim, professor? Pessoal, vamos dar um exemplo de nós aqui. Quando nós estamos dirigindo, quando a gente já dirige há muitos anos, eu nem me atento ao detalhe se eu estou trocando de marcha ou não. Para carro que é mecânico, né? Automático não faz isso. Se eu estou dando seta ou não. Porque é tão automático que, sinceramente, eu não sei. Perdão. Se eu fiz aquele ato, se eu fiz aquela situação. Isso também acontece no trabalho, pessoal. No trabalho, ainda mais um trabalho que é feito de forma mecânica, coloca parafuso aqui, tira parafuso, coloca parafuso, tira parafuso, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Gente, entra no automático. Isso me lembra Ayrton Senna, grande corredor, grande figura brasileira. Teve uma... Tudo bem, vocês já viram uma câmera, né, gravando dentro de um Fórmula 1, de um carro de Fórmula 1. É uma loucura, né, gente? E vai, ainda mais na época do Senna, que era câmbio ainda embaixo, manual, o carro trepidava, o carro era um cavalo louco, né? Hoje os carros parece que, né, você vê a câmera dos carros de hoje, parece videogame, né? Não dá uma trepidação, né? A suspensão é maravilhosa. Bom, muito mais fácil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas naquela época os carros eram malucos, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, aí nós temos a seguinte definição de Ayrton Senna. Tem todo aquele trabalho. É mecânico, porque você vai dando aquela mesma volta e é o mesmo circuito. Perfeito? É o trabalho constante. Perfeito? Teve uma hora que o Ayrton Senna falou, palavras dele, abre aspas, eu vi Deus. O que isso significa? É como se um túnel de luz estivesse na minha frente, eu apenas segurava o volante e acelerava. Como uma grande reta. Não existia fim para essa reta. E ele, obviamente que ele estava mecanicamente fazendo os movimentos, só que psicologicamente era uma grande reta. Então ele só acelerava, ele falou, eu não apertava mais o freio, na minha concepção, claro, ele falando. E obviamente que ele estava segurando o freio. Então o que eu quero que você entenda, eu dei o exemplo do Ayrton Senna, pessoal, que é o caso aqui do soldador. O caso aqui do nosso amigo soldador, como todos nós, ele é o que, gente? Extremamente mecânico. E aí você está muito mais sujeito a ter um acidente de trabalho. E aí o que a empresa faz? Alega culpa exclusiva do empregado. Uma vez que é culpa exclusiva do empregado, a empresa não fica vinculada a nenhum tipo de indenização. Tá? Bom, a lei do acidente de trabalho é a 8.213 de 91, né, gente? 8.213 de 91 é a lei que trata do acidente de trabalho e necessariamente, meus queridos amigos e amigas, busca exatamente o quê? Trazer à baila, trazer a situação concreta em que nós estamos diante de saber de quem que foi o culpado da história. Então, como essa questão pode cair numa prova da OAB para vocês? Houve um acidente de trabalho, só que foi culpa do empregado. A empresa deverá indenizar? Não. Se a culpa foi do empregado, a empresa não deverá indenizá-lo. Essa foi a decisão
tá certo, gente? Numa cidade aqui de São Paulo que se chama Ariranha, tá, gente? É uma empresa aqui de açúcar, enfim, grande aqui, tá bom, gente? Então ficou aqui à disposição de vocês, então cuidado com isso. Então, se a empresa, porventura, tá bom, gente? Se a empresa, porventura, conseguir desobrigar a sua responsabilidade, não precisará pagar esta situação, tá bom? Bom, vamos para a questão de número 6. Vamos lá, gente. A questão de número 6, aqui, ou a manchete número 6, ela fala o que para nós? Vamos ler a manchete. Existência de sócios em comum não é suficiente para configurar o grupo econômico. Vou repetir. Existência de sócios comuns não é o suficiente para configurar o grupo econômico, tá? Tá na página 8 aí do nosso material. Aí, gente, nós temos que ir lá para o artigo 2º da CLT, que teve uma mudança com a reforma trabalhista. Então, pera lá, vamos relembrar? Eu tenho que saber o conceito, ou relembrar o conceito de empregador e de grupo econômico. Perfeito? De empregador e de grupo econômico. Empregador, vamos lembrar? Qualquer pessoa física ou jurídica que assume o risco da atividade econômica. Isso é patrão. Se você abrir uma empresa, você assume o risco da atividade. Perfeito? Legal. O que é grupo econômico, gente? Eu dou até esse exemplo sempre em todas as aulas. Gente, grupo econômico, o melhor exemplo, Silvio Santos. Ele é dono de várias empresas. SBT, Jequiti, Carnê do Baú, dentre outras. Todas essas empresas do grupo Silvio Santos é um conglomerado de empresas. E o nome que se dá a isso é grupo de empresas. Aprofundando e relembrando para não esquecer. O grupo econômico, gente, a responsabilidade sempre será o quê? Solidária. A responsabilidade sempre será solidária. Lembram-se disso? Se o SBT não pagar, eu posso cobrar de quem? Da Jequiti. Isso é responsabilidade solidária. Tudo bem, pessoal? Solidária. Bom, aí eu vindo aqui para a CLT, no artigo 2º, que fala do empregador, e aí nós vamos para o parágrafo 2º, tá certo, gente? E parágrafo 3º, que são os parágrafos que tratam de grupo de empresa. Indo especificamente para o parágrafo 3º, faço questão de ler. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios. Então, simples fato de ser sócio dessa empresa, daquela ou daquela, isso não gera grupo. Agora, o que gera, gente? Para que tenha a configuração do grupo, continuo no parágrafo 3º, temos que ter a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Gente, vamos dar um exemplo. Silvio Santos, novamente. Ele é que dá a opinião final, tanto no SBT, quanto na Jequiti, quanto no Carnê do Baú. É ele que dá a posição, tem lá os diretores, tem lá as filhas dele, mas é ele que dá a decisão final. Então vejam vocês, se o Silvio Santos não aparecesse nas empresas, você não podia gerar isso como vínculo, no primeiro momento. Mas ele aparece e com certeza ele dá a opinião. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você está assistindo o SBT, não aparece publicidade da Jequiti? Não aparece publicidade do Carnê do Baú? Perfeito, gente. Integrou as empresas. Então aqui está claro que faz parte do mesmo conglomerado. Olha só que interessante. Essa decisão que eu coloquei para vocês aqui na página número 8, ela trata de uma situação em que uma empresa foi falida e a outra assumiu. E eram basicamente aqui os mesmos empregados. Eram os mesmos empregadores, melhor dizendo. Só que isso caracterizou como vínculo empregatício? Não, gente. Não caracterizou como vínculo empregatício. Haja vista o quê? Que necessariamente, meus caros amigos, essas partes não tinham integração entre as
referidas empresas. Ficou claro isso a todos, pessoal? Então, não se esqueçam desses detalhes, que isso realmente é mega, mega, mega importante. Beleza? Legal? Vamos para a 7ª decisão aqui, pessoal, que está na página número 10 do material que eu mandei aí para vocês. Vamos ler a manchete. Acordo trabalhista não pode ser anulado sem que haja vício de consentimento. Repetindo, acordo trabalhista não poderá ser, ou não pode, melhor dizendo, ser anulado sem que haja vício de consentimento. Vamos lá. Você sabe, gente, que um dos pilares do direito e do processo do trabalho é o acordo. Tamanho esse fato que o próprio Código de Processo Civil de 2015 procura também agora o acordo, pessoal, através da conciliação, da mediação. Verificamos isso também no Código de Processo Civil, um dos seus princípios basilares, cópia do Código de Processo Civil português, tá? O trabalhista sempre buscou isso, pessoal, porque nós sabemos que uma demanda judicial, ela é o quê? Estressante, cara e incerta. Então sempre houve um incentivo para que tenhamos o acordo. Bom, as partes poderão pedir nulidade de um acordo? Isso é importante anotar. Só é possível a nulidade de um acordo se tiver algum vício. Só é possível a nulidade de um acordo se estivermos diante de algum vício. O que é vício, professor? Vício, gente, é um erro. Vício é um defeito. Vício é uma fraude. Exemplo, eu enganei o empregado. Fiz com que ele assinasse um termo, coitado, sem nenhum tipo de conhecimento daquilo. Eu o ludibriei. Eu o enganei. Então isso é possível pedir a nulidade? É. E como é que se pede essa nulidade, pessoal? Essa nulidade se pede, notemos isso, através de uma reclamação trabalhista, com pedido de nulidade de acordo, reclamação trabalhista, com pedido de nulidade de acordo, conforme artigo 9º da CLT. E o que nos fala, gente, o nosso querido e amado artigo 9º? Faço questão de ler, porque isso é importante. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidas na presente consolidação. Qualquer acordo, pessoal, que for feito, que for realizado, que busque modificar ou desvirtuar o que está na CLT, isso é totalmente nulo. E aqui nós aprendemos e relembramos a aula de princípios. Vocês se lembram que no direito do trabalho, gente, nunca esqueçam disso, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Perfeito, gente? Então, só para anotar aqui, artigo 9º da CLT, bingo, fechamos mais uma. Bem bacana, né? Então, eu posso pedir isso, professor? Se alguém me procurar, eu posso pedir isso? Pode, não só pode, como você deve pedir. Tá bom, gente? Deve pedir. Vamos lá, vamos para a 8ª decisão, pessoal. Qual que é a manchete aqui para nós? Concessão irregular de intervalos a empregados causa danos morais coletivos. Aqui nós voltamos ao 223 novamente, né, gente? E seguintes da CLT. 223A e seguintes. Gente, vamos relembrar a aula de intervalo? Artigo 71 da CLT. 71, intervalo para almoço.
Empregado que trabalha até 4 horas não tem almoço. Quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, 15 minutos. E quem trabalha mais de 6 horas terá direito de 1 a 2 horas de almoço. Até 4 horas não tem almoço. De 4 a 6, 15 minutos. Mais de 6, de 1 a 2 horas. Artigo 71. CLT. Ótimo. E nós sabemos também que agora, com a reforma trabalhista do 611-A da CLT, a hora do almoço poderá ser reduzida para 30 minutos, desde que esteja em acordo ou em convenção coletiva de trabalho. Então, se estiver em acordo ou em convenção coletiva de trabalho, pode ser reduzida de 1 hora por dia para 30 minutos. Lembra o palavrão que eu sempre falo em sala de aula, gente? Só que tem que ter a aquiescência do empregado. O artigo 611-A deixa isso claro. O que é aquiescência, professor? É a concordância. É a concordância do empregado. A hora do almoço só pode existir se tiver o que, gente? Concordância do empregado. Isso chama-se aquiescência. Ok? Esse é o ponto 1. E detalhe, para reduzir a hora do almoço, tem que estar em acordo coletivo de trabalho ou em convenção coletiva de trabalho. Tem que estar em acordo ou tem que estar em convenção coletiva de trabalho. Tá bom, gente? Bom, qual que é a decisão aqui? Pessoal, é uma situação muito clara em que é uma mineradora do Paraná, nesse caso, né, gente? E ela não respeitava os intervalos dos empregados. Então, fulano tinha direito a 1 hora, ela falava que tinha que almoçar em 15 minutos, entendeu? E voltar logo para o trabalho. Gente, mesmo que pague hora extra, porque você sabe que se você trabalhar na sua hora de almoço, você tem direito a receber 50% a mais a título indenizatório. Só que esses nobres, né, gente, essas nobres empresas, muitas vezes não respeitam. E mesmo pagando a hora extra, vai gerar um dano moral coletivo. Então, o que seria um dano moral coletivo? Notemos isso, pessoal. Dano moral coletivo é um valor que será pago, a todos os empregados, devidamente divididos. Devidamente divididos. Perfeito? Devidamente divididos. Professor, dano moral coletivo é só para a hora do almoço? Não, gente. Pode ser um dano moral por ofensa também. Eu marco uma reunião com todos vocês, que pode ser virtualmente ou presencial, e ofendo a todos. E xingo mesmo, né? E ofendo vocês. Gente, isso também cabe um dano moral coletivo. Normalmente, pessoal, quem entra com essa ação é o próprio Ministério Público do Trabalho, tá? Então, quem quiser notar isso, normalmente quem entra com essa ação é o próprio Ministério Público. Gente, e aqui tem um trecho, né, que está na parte final aqui dessa decisão, e eu vou transcrever aqui para vocês esse trecho. Vamos lá? Abre aspas. Some-se a isso a finalidade de revelar à própria sociedade que a lei é feita para todos e por todos, deve ser cumprida, o que pode servir de estímulo para moldar o comportamento de qualquer um frente ao sistema jurídico. Bonita frase do relator aqui, pessoal, que ele aborda exatamente isso. A lei, ela serve, gente, a decisão aqui, ela serve também para que, como uma mostra para a sociedade de como deve ser seguida aquela situação. Tá bom? Achei bem interessante essa decisão, está disponível aí para todos vocês. Beleza? Vamos para a decisão de número 9. Vamos lá? Decisão 9. Vamos ver a manchete aqui.
Empregado deve pagar honorários de sucumbência sobre a parte negada da ação. Eu vou explicar tudo isso. Empregado deve pagar honorário de sucumbência sobre parte negada da ação. Bom, isso está lá para frente na CLT, está lá no 791, vamos lá. Gente, vamos lá. O que acontece? 791A, tá aqui, ó. Muito bem, deixa eu até marcar para vocês aqui. 791A da CLT, vamos lá. Como que era há muito pouco tempo atrás, ou seja, até 2017, dia 11 de novembro. O empregado, ele trabalhou na empresa, sei lá, um mês e é mandado embora, ele entrava com uma ação e pedia R$1 milhão, entendeu? Porque o máximo que ele poderia ouvir era um não. O máximo que ele poderia ouvir, repito, era um não. Legal, né? Só que este nobre empregado, meus caros amigos, né, teve uma mudança. Nós não podemos mais fazer isso nos dias de hoje. Por que nós não podemos fazer mais isso? Vamos lá. Presta atenção no que eu vou te falar. Você entra com uma ação e pede R$100 mil, que era um valor muito comum até pouco tempo atrás. O cara trabalhava um mês e pedia 100 mil. Era mais ou menos assim a história. Por isso que todo empresário tem medo, né? Tem paura de justiça do trabalho. Porque realmente assusta quando você recebe isso. Então você recebeu uma ação de R$100 mil. Até 2017, se o empregado perdesse a ação, simplesmente era arquivada e não se fala mais nisso. Agora mudou. O que mudou? O empregado entra com uma ação e pede R$100 mil. E ele perde a causa. Ele vai ter que pagar para o advogado da empresa de 5 a 15% sobre o que ele pediu. Então, nesse exemplo, se ele pediu R$100 mil e perder, o juiz vai condenar agora o empregado a pagar de 5 mil a 15 mil reais. Então é por isso que os empregados agora estão morrendo de medo de mover uma ação. Por que estão morrendo de medo, pessoal? Por um motivo extremamente simples. Se você não fizer prova daquilo que você está pedindo, não é devido esse valor a você. Não será devido esse valor para ninguém. Então olha que questão interessante, pessoal. Então, para ingressar com uma ação, anotemos isso. Para ingressar com uma ação trabalhista, é imprescindível 2 fatores. Para ingressar com uma ação trabalhista, é imprescindível 2 fatores. Serão imprescindíveis, né? 2 fatores, melhor dizendo. São imprescindíveis 2 fatores. Primeiro fator, gente, imprescindível. O fato tem que ser verdadeiro. O fato tem que ser verdadeiro. E o segundo ponto, pessoal? Tem que ter prova daquela situação. Tem que ter prova daquela situação. Tem que ter prova daquela situação. Perfeito, meus caros amigos? Tá? Tem que ter prova. Lei B. Eu sofri um dano, professor, só que eu não tenho prova. Bom, fica aí essa questão para você e agora você sabe a resposta. É simples. Você deve ingressar com uma ação só se tiver prova. Porque se você não tiver prova, se você perder, o que tudo indica que vai acontecer, você vai perder e vai ter que pagar a empresa de 5 a 15% do que você pediu. Perfeito, meus queridos? Então, cuidado com este momento. Cuidado com esta situação. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a situação número 10, que está na página 15. Olhe só que interessante, pessoal. Nós sabemos, pessoal, que a Justiça do Trabalho, ela foi criada no dia 1º de maio de 1941. Antes da CLT, foi criada a Justiça do Trabalho, gente. Foi criado um fórum específico para receber demandas trabalhistas. Isso foi no dia 1º de maio de 1941. Esse ano fez exatamente 80 anos
a Justiça do Trabalho. Bom, e aí nós tivemos, claro, gente, uma grande evolução, né, desde 41 até nos dias atuais. Bom, trazendo isso para os dias atuais, meus caros amigos e amigas, trazendo isso para os dias atuais. O que você tem que entender sobre prova digital? Vamos lá? Prova digital. Prova digital é aquela. Prova digital é aquela em que o fato é demonstrado, em que o fato é demonstrado, em que o fato é demonstrado através de meios telemáticos. Através de meios telemáticos. Repito, gente, através de meios telemáticos. O que significa isso? Meios telemáticos. Gente, meio telemático nada mais é do que a forma de provar aquele fato documentalmente, mas de forma digital. Pode ser uma imagem, pode ser uma gravação, pode ser uma filmagem. Tudo isso é aplicado? Tamanho esse fato, gente, que as audiências trabalhistas de qualquer pedido de direito do trabalho que a gente faça hoje, necessariamente, ele está sendo feito de forma remota. Ela está sendo feita, melhor dizendo, de forma remota. O que isso significa, pessoal? Que nós, dentro da área trabalhista, nós estamos diante de uma situação concreta em que as provas têm que ser feitas de forma digital. Esta é uma grande revolução também da Justiça do Trabalho, gente, e veio para ficar. Então, que a gente se adapte a essa nova realidade, a essa nova situação. Como um bom e velho camaleão, não é, gente? Só sobrevive se você se adaptar ao meio ambiente. Ou seja, se você se camuflar da cor daquela árvore ou da cor daquela folha. Se você não fizer isso, o predador vem e te engole. Ou conforme dizia Charles Darwin, não é? Os mais fortes sobrevivem. Forte não necessariamente fisicamente, mas aquele que consegue encontrar saídas de forma mais fácil. Perfeito? Gente, essas foram as 10 primeiras situações que eu separei para vocês.